Hoje nós vamos iniciar uma série. Esse ano de 2026 nós vamos ter, se não me engano, 5 séries, Lê. São 5 séries fora o Advento, né? Não lembra também? Eu também não lembro. Deixa eu ver. São 6 séries. Com o Advento? Sem o Advento. Nós vamos ter um tempo de exposição e sendo guiado pelos 10 mandamentos, que não vai começar hoje, fique tranquilo. Nós vamos também falar esse ano sobre o credo apostólico. Mas em janeiro agora nós vamos ter uma minissérie, são 3 cultos, em que nós vamos falar da graça de Deus em direção àqueles que talvez eram desfavoráveis a essa graça. Seja aqueles que eram samaritanos, histórias bíblicas, e por isso que o nome da série é Graça Fora da Rota. Tá ok? Então eu queria que você, nesse momento, se atentasse, desse a sua atenção àquilo que nós vamos compartilhar nessa manhã do Evangelho, para que o seu coração seja fortalecido, para que você seja encorajado, para que você seja confrontado naquilo que a palavra de Deus nos chama ao arrependimento. Quando eu pensei nesse calendário e coloquei a graça fora de rota, é justamente pensando em personagens, em situações que o Evangelho, o nosso próprio Senhor, Jesus, se revelou a pessoas, com graça, com amor, com poder de salvação sobre pessoas, para aqueles que não eram favoráveis, não eram judeus, que eram odiados pelos judeus daquele tempo. Só que essas pessoas que eram odiadas, esquecidas, até mesmo estavam à margem da realidade, da esperança de Cristo, foram encontradas, elas foram tocadas por Jesus. E elas puderam testemunhar da transformação que o Evangelho propõe. E elas foram recebidas como família de Deus. Eles reconheceram que Cristo era o verdadeiro Messias, a promessa dos judeus, enquanto muitos judeus não estavam reconhecendo Jesus como o Messias. E quando nós pensamos a respeito desse de Deus, nós precisamos lembrar que nos tempos de Jesus, a expectativa do povo judeu era ter um Messias para si. Só que quando nós vamos para a promessa do Messias, sim, Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 9, que a promessa, a glória, o culto, a lei eram dos judeus, mas Deus é muito grande para caber só num povo específico. Deus é muito grande e o seu plano de salvação é muito grande para caber somente para um tipo de nação específica. E o Evangelho nos mostra que Deus, em sua soberania, Ele não fez um povo étnico baseado nas leis desse mundo, na disposição geográfica e étnica que nós temos. Ele fez um povo que tem como pátria a pátria celestial. E esse povo, Ele chama pelo nome. Ele que ajunta esse mundaréu de gente, incluindo mulheres, que talvez naquele tempo eram talvez olhado com um pouco de hostilidade, mesmo que no contexto judaico ainda existia uma elevação das mulheres no seu tempo. Jesus olha para samaritanos que eram odiados pelos judeus. Jesus olha para crianças e fala: deixa as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Esse é o nosso Deus que insere na sua história pessoas de todo tipo, de toda raça, de toda língua e toda nação, e chama esses chamados para ser seu povo. E hoje eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 19. Nós vamos falar hoje sobre Zaqueu. Zaqueu era um publicano, alguém que não estava muito, talvez, sendo querido pelos judeus justamente pela sua posição de cobrador de impostos e servo de Roma, e não aquele que resistia ao Império Romano sobre os judeus. Mas antes de eu ler o texto com você, uma história. Um homem chamado Farrokh Bulsara. Ele é um menino sensível, deslocado, que não se sentia pertencente à sua família, não se sentia pertencente ao seu povo de origem,
Ele era um cara que se tornou um grande cantor, compositor, pianista, que foi ferido pelo mundo, que foi ferido pela hostilidade de ser diferente, e essa diferença também resultou em ele criar um personagem para sobreviver e abraçar até mesmo práticas pecaminosas ao longo de sua vida. Farrokh Bulsara é conhecido também como Freddie Mercury, vocalista daquela banda chamada Queen. Ele era um cara extremamente brilhante, talentoso, ousado, intocável no palco. E o Freddie Mercury, ele foi justamente a criação e uma resposta a todo tipo de rejeição que aquele homem vivia e viveu até sair do armário, né? Essa foi a realidade. O aplauso para ele era abrigo. A performance virou um escudo para esconder todo esse tipo de rejeição. E sabe o que é cômico? Farrokh, que é o nome original do artista, significa abençoado. E ele troca o nome de Fred, que significa governante pacífico, ou em algumas traduções, príncipe da paz. Seja comicamente querendo ser igual ao verdadeiro príncipe da paz, ele faz essa troca de nome, uma máscara, para esconder um homem que não sabia a quem ele pertencia e o que ele era. Farrokh, que era o nosso personagem aqui, ele teve pessoas que amaram ele de verdade, como por exemplo a sua noiva, conhecida como Mary Austin. Mas na confusão da vida e na sua escolha da vida do pecado, ele feriu também essa mulher e ele ficou perdido em sua identidade e afastou todo mundo que amava dele. Feriu, fugiu, se fragmentou. Ele ganhou o mundo e perdeu o seu lar, a construção de uma família. E em 1986, o Queen ele estava gravando uma música para o filme Highlander, que é a famosa música Wants to Live Forever, que ele questionando quem quer viver para sempre. E também foi trilha sonora que não apareceu na 5ª temporada de Stranger Things, mas no trailer todo mundo falou, cara, que música que ficou emocionante, né? E essa canção ela faz vários questionamentos sobre a vida, sobre viver a vida sem o amor e o medo de viver sem o amor, sem verdade, sem pertencimento. E naquele momento, em 1986, Freddie Mercury ainda não sabia oficialmente que ele estava doente com AIDS. Mas a música já carregava esse questionamento. E a interpretação dele justamente trazia aquele peso. Cara, esse cara ele está carregado de um cansaço de não pertencer a algo. Ele está carregado de um cansaço de ser fragmentado pela pecaminosidade. E em se não me engano, uma das partes da música vai dizer assim: o que vale uma vida que não pode ser vivida em verdade? Quando o diagnóstico do vírus do HIV chega para ele por volta de 87, 88, Freddie Mercury se afasta dos palcos, a festa acaba, a loucura acaba, e ele começa a cair em si que ele era um homem sozinho, perdido. Ele mesmo vai dizer, segundo algumas fontes, que ele diz: eu fui amado por muitos, mas não tenho ninguém comigo. O silêncio começa cada vez a aumentar na sua vida. E o homem por trás do ídolo de rock, expressivo, criativo, começa a querer voltar para casa. Nos últimos anos de vida, Freddie Mercury, que tinha magoado sua ex-noiva, Mary, chama ela para perto novamente e se reconcilia com ela para que ela ficasse com ele até o seu leito de morte. Ele faz com que todos os seus bens que ele ganhou com a música, com a sua arte, fosse confiado como herança para ela. E não somente isso, mas seus segredos, a sua história, que é uma história bem complexa. Mas ele não faz isso porque ele precisava de uma herdeira, mas porque ele precisava de alguém que o conhecesse antes do personagem. Antes de ele ser Freddie Mercury, ele era Farrokh. Aquele que era alguém glorioso em cantar como We Are The Champions, somos os campeões. Agora ele está morrendo no seu leito de morte, perdendo o seu brilho, e sabe que não é sobre cantar que somos os campeões,
que não é sobre vencer, meus irmãos. É sobre parar de fugir. É sobre parar de fingir ser alguém que não é. É sobre nós sermos pertencentes a algo, a alguém que nos conhece pelo nome. O nome verdadeiro, o nome que nós damos a nós mesmos. E essa história é uma história só para a gente entender um pouco do contexto de Zaqueu. Zaqueu, em Lucas capítulo 19, versículo 1, vai dizer para a gente: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. O texto está mostrando para a gente que Jesus está vindo sentido a Jericó. E Jericó é conhecida por aquela música que nós cantamos do Três Palavrinhas, que não é do Três Palavrinhas também, é muito mais antigo. Vem com Josué lutar em Jericó, né? Jericó é uma cidade icônica no texto bíblico, desde o Antigo Testamento e mais uma vez sendo protagonizada na história do Messias, com a cura de um cego, o conhecido cego Bartimeu, ou o cego que fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora com Zaqueu. Jericó era uma cidade extremamente fortificada, tanto que em Josué nós vemos a história de muros fortificando, sendo o portal da entrada da terra de Canaã. É a primeira cidade que Israel conquista quando entra na terra prometida. E a conquista de Jericó foi um milagre, nós sabemos disso. Qual que era a ordem de Deus para um povo que era um bando de famílias junto, não tinha um exército, não tinha armamento? Era o quê? Dá volta sobre o muro e no último dia vocês vão dar 7 voltas e grita, que o resto eu resolvo. E foi basicamente isso. Israel conquista a cidade de Jericó de maneira milagrosa, mostrando que Deus é quem estava dando aquela terra ao povo dele, e não o povo conquistando pelas suas próprias forças. Era a favor do Senhor. Só que tem um ponto, quando nós vamos em Josué capítulo 6, versículo 26, Deus diz a Josué que Jericó era uma cidade amaldiçoada. Ele vai dizer: malditos diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus fundamentos, e com a perda do seu filho mais novo lhe porá as portas. Existia uma maldição sobre a cidade de Jericó. E sabe, estranho a gente ouvir uma maldição para quem reconstruir, e quando você olha para o texto sem entender a sua história, você que fica falando: como Jericó, que foi derrubada com os gritos dos israelitas, agora é uma cidade fortificada até com um cobrador de impostos. Você vai andar um pouco mais na narrativa bíblica. No tempo dos reis, o rei Acabe, ele permite que Hiel reconstrua a cidade de Jericó. E esse rei, ele faz justamente o que a palavra de Deus fala sobre Jericó. Ele reedifica Jericó, lançando um filho sobre o seu fundamento e o outro filho sobre as portas. Só que nos tempos de Jesus, a Jericó não era a masmorra ou a destruição que ficou lá em Josué, logo quando o povo está entrando na terra prometida. Jericó é uma cidade, vamos dizer, alfandegária, é uma cidade grande, com grande comércio, uma rota comercial importante. A cidade era um marco de prosperidade e uma cidade com muita riqueza, ao ponto de nós termos dentro dessa cidade um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. E ser chefe dos cobradores de impostos fazia desse homem alguém muito rico. Sabe o que é mais interessante nesse contexto de Zaqueu? Zaqueu, o texto está dizendo que ele era chefe dos publicanos. Em outras palavras, ou outro aspecto de traduzir essa questão do chefe dos publicanos, é dizer que ele era o maioral dos publicanos. Talvez porque ele era aquele que mais arrecadava, talvez porque ele tinha uma equipe que arrecadava para si, ou talvez porque ele era simplesmente alguém que tirava proveito da possibilidade de cobrar impostos e enriquecer ilicitamente. Zaqueu estava num contexto ótimo de sua vida, meus irmãos, assim como muitos de nós estamos vivendo contextos ótimos de prosperidade sobre as nossas vidas. Zaqueu não parecia carregar nenhum tipo de história triste, porque afinal ele era alguém que era conhecido entre os publicanos como o maioral.
e tinha a identidade de puro, porque esse é o nome que significa Zaqueu. Zaqueu significa o puro. Sendo ele o puro, estava sendo olhado como aquele que era a escória do povo de Deus. Aquele que era odiado porque ele era um cobrador de impostos. Mesmo carregando essa posição elevada, mesmo sendo rico, tendo subordinados, dado a sua posição de cobrador de impostos, ele era inimigo do povo. Era alguém que procurava aceitação, mas não tinha como ser aceito, já que ele era alguém que era traidor de sua pátria, traidor de seu povo. Sabe o que é mais interessante? A história continua. No versículo 3, vai dizer para nós, ele tentava ver quem era Jesus. Obrigado, meu irmão. E não conseguia. E por que ele não conseguia? Por causa da multidão e porque ele era de pequena estatura. Então você veja bem, você tem um cara que tem muita grana, que tem muita felicidade por ter talvez muita grana, conhecido como maioral, queria ver Jesus e tinha um problema, e não era dinheiro, era tamanho. Zaqueu provavelmente, segundo a média dos estudiosos, poderia ter no máximo 1,60 m. E tinha uma grande multidão querendo ver Jesus, inclusive Zaqueu querendo ver Jesus. Agora imagina o contexto. Eu tenho dinheiro, eu sou o maioral, mas todo mundo me odeia. E eu sou baixinho. Será que alguém vai dar a preferência de eu estar na primeira fileira, já que todo mundo me odeia? Já deu para perceber que o histórico aqui é um pouco complexo. As pessoas não dariam espaço, olhariam talvez para Zaqueu tentando procurar o Messias e dizer: o Messias veio para nós e não para você, porque você é um traidor do povo de Deus. Jamais que talvez o povo abriria alas para falar: vem aqui, Zaqueu, vem aqui, fica aqui do meu lado para que você possa ver aquele que dizem ser o Messias. Só que quando Jesus entra na cidade, o versículo 4 vai dizer que Zaqueu, ele corre na frente, sobe num sicômoro, assim que fala, que é uma árvore, provavelmente uma figueira, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Então, Zaqueu falou: sou pequeno, ninguém vai gostar de mim, ninguém quer que eu fique procurando saber quem é o Messias, já sei, vou subir numa árvore. O primeiro camarote é inaugurado nas Escrituras. Ele sobe na sua árvore e fala: aqui eu vou ver Jesus. Só que no versículo 5 vai dizer que quando chegou aqui no lugar, Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce. Desce correndo, desce depressa, Zaqueu. Desce porque hoje eu tenho de ficar na sua casa. Então, veja bem, alguém que era odiado por todo mundo, alguém que não tinha muito, talvez, a capacidade ou a possibilidade de hospedar o rei judeu esperado. O rei judeu esperado chega e fala assim: não vou ficar na casa dos meus amigos. Eu vou ficar na casa do inimigo dos meus amigos. Quando Jesus vê aquele homem pequeno em cima de uma árvore, e Jesus fala: desce, Zaqueu, Jesus está mostrando um senso de urgência e de necessidade de ficar na casa de Zaqueu. Eu preciso ficar na casa de Zaqueu. Zaqueu não era um homem, talvez, ideal para ser aquele que hospedaria Jesus em sua casa. Só que a missão de Jesus em relação a Zaqueu era muito maior e muito mais importante do que aquilo que nós temos como prerrogativa para termos Jesus. Jesus, ele não estava querendo ficar numa boa casa, ter uma boa comida. Jesus estava querendo ter o coração de Zaqueu, meus irmãos. Jesus estava ali falando: Zaqueu, corre, cara, que eu preciso ir para sua casa. Porque ele estava vendo que Zaqueu era alguém perdido, desconectado do povo de Deus. Alguém que não era salvo. Alguém que estava com a necessidade de encontrar o verdadeiro Salvador. E quando Jesus fala isso para Zaqueu, Jesus evidencia a sua verdadeira missão: encontrar aqueles que estão perdidos da casa de Israel. Dentro daquela cidade fortificada com o histórico de uma grande muralha,
Existia um coração mais duro e mais machucado do que aqueles muros. Existia um coração que talvez já sofria há muito tempo com a rejeição e com a dor, e talvez com até mesmo aquele sentimento de não pertencimento. E Jesus, com suas palavras, Zaqueu desce, faz com que essas muralhas do coração de Zaqueu sejam desaparecidas. Jesus mostra para nós que as lacunas, que essas muralhas que existiam no coração de Zaqueu, de aceitação, foram destruídas. Da mesma maneira que Josué, quando entra na terra prometida, faz com que os muros caiam diante dos seus olhos. Aquele que estava vindo, vem e entra na casa daquele que talvez não precisava de nada. Aquele que estava vindo e poderia libertar o povo do Império Romano, estava indo para a casa de alguém que se beneficiava do Império Romano. Aquele que estava vindo, era a esperança da promessa do Messias, ele entra na casa de alguém que talvez não precisava de nada, a não ser de ser aceito e ser encontrado por Deus. E veja bem, ser aceito e encontrado por Deus é a maior necessidade dos homens perdidos. O texto vai nos mostrar, meus irmãos, que quando Jesus chama Zaqueu, no versículo 6 vai dizer que ele desceu rapidamente e recebe Jesus com alegria em sua casa. Aquele que não tinha amigos, meus irmãos, aquele que talvez só era visto como um rótulo, agora estava diante dos olhos que vê todas as coisas. Aquele que não tinha amigos estava recebendo em sua casa o dono do universo. E sabe o que é mais interessante? É que Jesus, ao decidir falar para Zaqueu, descer da árvore e ir para a casa de Zaqueu, e Zaqueu fica muito feliz com isso, a galerinha fica um pouco incomodada. E no versículo 7 vai dizer que, ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem pecador. Veja bem, meus irmãos, aqueles que eram muitos amigos do Messias, agora estão contra o Messias, porque o Messias disse que iria na casa de um perdido. Talvez a nossa realidade e compreensão do Evangelho, não do Evangelho verdadeiro, a nossa fábrica de ídolos, que é o nosso coração e os nossos pensamentos a respeito de Deus, coloque Jesus, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da igreja, numa condição em que Ele não se relaciona com certos tipos de pessoas. Ele não se relaciona com pessoas desfavorecidas, porque prosperidade é um sinal de presença e bênção de Deus. Ele não se relaciona com pessoas que pensam diferente de nós, porque afinal, nós temos a teologia certa. Deus não está presente num culto, enfim. Talvez muitos de nós, por causa desse pensamento da multidão, quando olha e vê Jesus, por meio do Evangelho, salvando um perdido, que pensa diferente de mim, de você, no aspecto ideológico, eu e você ficamos assim, impossível que Jesus possa fazer isso. E a realidade do Evangelho, meus irmãos, é totalmente sem partidos, sem lados. O único lado que existe é salvo ou não salvo. Uma vez que você é salvo, você pertence à família de Deus. E uma vez que você não é salvo, você não pertence à família de Deus. E não é sobre segregação racial, não é sobre segregação social, não é sobre segregação ideológica, é sobre você pertence ou não ao povo de Deus. E muitas vezes por nós termos esse pensamento, cultivando por diversos aspectos sociais, ideológicos, seja lá o que for, nós achamos que podemos dizer quem Deus ama e quem Deus salva. E é isso que está acontecendo nesse texto. O povo fica sabendo que Jesus vai na casa do inimigo do povo. Impossível que Jesus vá para a casa desse cara. E Jesus foi. E o texto está dizendo que Zaqueu estava recebendo Jesus com alegria. Jesus, meus irmãos, entra na casa desse homem publicano, odiado pelas pessoas. Só que, sabe o que é mais belo? É que o Evangelho
ele não é um convite simplesmente passivo em relação à nossa realidade. Ele é poder de Deus. E porque ele é poder de Deus, ele muda a nossa realidade de uma maneira totalmente drástica, desastrosa. E faz com que nós, que éramos inimigos do povo de Deus, sem pertencimento a uma nação, por causa de escolhas, por causa de contexto, seja lá o que for, agora Jesus, por meio de sua presença, por meio do chamado a Zaqueu, faz com que Zaqueu seja alguém da parte da família de Deus. Jesus, no versículo 8, está com Zaqueu diante dos seus olhos. E Zaqueu, diante dos olhos de Jesus, ele fica constrangido com a realidade de quem ele era. Um publicano, cobrador de impostos, alguém que prejudicava pessoas. E Zaqueu, versículo 8 vai dizer para nós: porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens. E se prejudiquei alguém, de alguma forma, que meus bens eles sejam canalizados para instituir essas pessoas. Esse texto, meus irmãos, é um texto que está contrastando capítulos antes, que é um capítulo antes, que é o diálogo de Jesus com um homem que era povo de Deus, que dizia obedecer à lei de Deus, que é o jovem rico, que diz: Jesus, como que eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus fala: obedece à lei, né? Faz tudo certinho. Esse cara: não, eu já faço. Jesus fala: então abandona os seus bens e me segue. Jesus está dizendo para nós, meus irmãos, que não era o fato de ser judeu ou de ser alguém da família específica que era salvo, mas alguém que realmente confiava, depositava fé que Jesus era o Messias, e porque confiava que Jesus era o Messias, tinha sua vida mudada, tinha seus aspectos sociais, a forma como via dinheiro, a forma como lidava com as pessoas, de maneira justa, não porque ele era moralista, mas porque o Evangelho e a revelação de Jesus tinham penetrado aquele coração. E Zaqueu está fazendo isso, olha, Senhor, reconhecendo em Cristo a supremacia e a divindade de Deus, fazendo com que aquilo que talvez o jovem rico não tivesse vivido, ou proclamado, ou professado com sua boca, totalmente diferente, mas não só com sua boca, mas com a atitude de abrir mão dos seus bens. Porque o jovem rico, quando ele ouve isso de Jesus, ele sai chorando, demonstrando que o seu coração estava apegado à riqueza e ao status daquele momento. De que ele fazia as coisas moralmente corretas, de que ele fazia as coisas muito bem, mas ele não era alguém que estava disposto a seguir a Jesus e fazer a vontade de Deus. Zaqueu, meus irmãos, quando tem um encontro com Jesus, ele não estava abrindo mão dos seus bens por algo bom, mas ele estava abrindo mão dos seus bens por ter encontrado aquele que é bom em toda a sua essência. Zaqueu, ele não estava agindo com justiça própria, obedecendo um mandamento de Moisés, que está em Levíticos capítulo 5 e versículo 7, Números capítulo 5, versículo 16, que fala: se você prejudica alguém, você deve restituir esse alguém, por conta própria, meus irmãos. Zaqueu estava fazendo aquilo, não porque ele queria ganhar espaço, porque ele já sabia que ele era um traidor da pátria, que as pessoas não gostavam dele. Talvez Zaqueu estava já cansado de viver uma vida à margem da realidade do povo de Deus. E talvez era indiferente obedecer ou não à lei, mas naquele momento, quando Jesus está em sua casa, pelo fato de ele reconhecer em Jesus quem era Jesus, ele não podia mais viver como um ladrão. E sabe, diferente da música que estourou nos anos 2000, que diz: entra na minha casa, entra na minha vida, Zaqueu não tinha pedido nada para Jesus. Mas aquele que criou todas as coisas
que conhecia o nome de Zaqueu, daquele menino, daquele jovem, em cima de uma árvore, aquele baixinho, aquele que formou Zaqueu daquele tamanho, sabia quem era Zaqueu. E foi ele, esse que formou Zaqueu, que falou: Zaqueu, eu quero entrar na sua vida. Eu quero mudar a sua história. Aquele homem, Zaqueu, que era dominado talvez por ganância, avareza, todo tipo de coisa que o dinheiro gera para a gente, está diante do Deus Todo-Poderoso. E o que ele demonstra diante do Deus Todo-Poderoso é fruto de arrependimento e transformação. Eu não preciso disso mais, porque agora eu tenho o Senhor. Eu não preciso ser mais isso que eu tento, por vários meios e arquétipos, demonstrar para as pessoas, sendo maioral, já que ninguém me aceita, eu vou ser melhor naquilo que eu sou. E quantos de nós, por conta das nossas rejeições, somos reativos às dores da vida, não segundo a confiança que Deus cuida de nós, e nós tentamos dar jeito para os nossos problemas e acabamos virando casca grossa e dura. E esquecemos que quem nos formou é o nosso Senhor. E Ele nos conhece por trás da casca grossa que nós criamos para as pessoas não verem quem nós somos. Zaqueu, meus irmãos, estava ali não sendo moralista, mas mostrando: eu encontrei quem eu precisava. E porque eu encontrei quem eu precisava, eu não preciso de mais nada, porque tudo que eu tenho veio dele. Ele sabe o meu nome. Ele sabe quem eu sou, não o que as pessoas dizem quem eu sou. Ele me conhece, ele me formou. Se ele sabe quem eu sou, eu não preciso fingir alguma coisa, senão agir segundo a própria natureza que ele deseja que eu viva, segundo a própria vontade de Deus. Zaqueu não estava obedecendo um mandamento, meus irmãos, porque ele queria ser legal. Ele estava obedecendo um mandamento porque ele conheceu Deus. E o nosso maior desafio na vida cristã não é obedecer a Deus porque é moralmente correto, segundo a ética conservadora cristã ou o padrão do homem. Nós obedecemos a Deus porque nós conhecemos a Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus porque nós sabemos a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a Deus. Nós somos povo de Deus. E o versículo 9, Jesus vai dizer: hoje a salvação chegou nessa casa. Porque esse homem também é filho de Abraão. Olha o que Jesus arranja para a sua cabeça. Porque ele está falando que aquele homem traidor, inimigo do povo, é filho do patriarca que tem as promessas. Jesus está dizendo: olha, Zaqueu é povo de Deus. Zaqueu é meu e eu sou dele. E porque nós temos essa relação, ele também tem uma família. Eu fico imaginando essa multidão que critica Jesus, ouvindo isso de Jesus, fala: caramba, agora eu vou ter que amar esse cara. Porque a lei que impera sobre mim, que é a lei do Senhor, que manda que eu ame o meu próximo, faz com que eu ame alguém que eu odiava até poucos minutos atrás e estava tentando ver o meu Senhor. Parece muito com a nossa história também isso. Porque muitos de nós somos tendenciosos a achar que o amor de Deus é privado, ele é somente para pessoas que são iguais ou pensam iguais ou que têm um mínimo de combinação possível para nós sermos povo de Deus. Do contrário, não deixa esse cara para fora. Não chama ele para o rolê, não vamos fazer nada com essa pessoa. Por quê? Porque ele é um Zaqueu. Só que Jesus vem com a sua boa nova dizendo: olha, quem é família de Deus é quem eu declaro e não o que vocês acham. No final dessa história, Jesus está dizendo isso. Zaqueu é filho de Abraão, é povo de Deus. E vocês têm que conviver com isso. Diferente da multidão que talvez conheça Zaqueu como ladrão, Jesus conhece Zaqueu como filho de Abraão. E Jesus não é aqui, meus irmãos, alguém que é agitador da multidão, mas é aquele que é o verdadeiro reconciliador de perdidos e pecadores.
E que a voz de Jesus dizendo que Zaqueu era um filho de Abraão era muito maior do que uma multidão inteira gritando que ele era ladrão. No final do texto, no versículo 10, Jesus vai dizer: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que havia sido perdido. Zaqueu era um homem perdido, mesmo com um contexto abastado, meus irmãos. Ele podia ter riquezas, estar numa cidade rica, num contexto muito favorável, para se sentir confortável e ok com sua vida. Mas o texto mostra para a gente que o que faltava para Zaqueu é ele pertencer à família de Deus. E Jesus fala: a minha missão é entrar na casa de quem vocês odeiam. É pegar esses que vocês odeiam e amar eles com o meu amor e inserir eles na família de Deus. Zaqueu era esse homem que era tratado pelos homens e sem vínculo ou senso de pertencimento. Vem o Criador de todo mundo e fala: você é um filho de Abraão, um herdeiro da minha promessa dada a Abraão. Zaqueu era um homem controverso. E a maior controvérsia não era ser um publicano, mas alguém que foi achado por Deus. Porque pensa bem, todo mundo pensando: cara, realmente esse cara foi salvo? E quando nós duvidamos da obra salvadora de Deus, meus irmãos, sobre alguém, nós não estamos duvidando do caráter dessa pessoa ter sido salvo. Nós estamos duvidando do caráter de Deus de ser bom e gracioso em salvar pessoas que nós não gostamos. E sabe o que é mais belo? É que Jesus diz: eu vim para buscar aqueles que estavam perdidos. E isso nos mostra uma coisa muito importante para essa manhã: que somente Jesus poderia ser a resolução desse caos que era Zaqueu diante dos olhos da multidão. Porque ele veio para dar paz a todo caos. Somente Jesus poderia declarar salvação a quem estava perdido, porque o mundo não tem esse poder. E eu queria concluir essa manhã dizendo algumas coisas muito importantes sobre essa história para nós. Talvez você está me ouvindo agora, nessa manhã, e você me ouve como um Zaqueu. Você talvez está num cenário favorável de sua vida, você vive muito bem, você é rico, cheio de saúde. Talvez falta alguns centímetros ou não. Talvez você tenha favores, você é alguém privilegiado. Cheios de aspectos que denotam a bênção de Deus sobre você. Só que mesmo assim, você sabe e você lida com aquele sentimento de necessidade de aceitação. De que você precisa pertencer a alguém. De que você sozinho é problema. Problema para você e problema para as pessoas. E você, assim como Zaqueu, assim como o nosso querido Fred Mercury, cria cascas e máscaras para conviver em um mundo falso e hostil. Essa necessidade que Zaqueu tinha e que muitos de nós temos é parte essencial, não de você ser afagado no seu coração, mas da missão de Deus. E a missão de Deus era enviar o seu filho para encontrar os perdidos. Aqueles que têm no seu coração esse sentimento de eu não pertenço a nada e a ninguém. Só que a boa notícia do Evangelho é Deus em sua graça e em seu favor. Porque Ele ama os perdidos. Ele envia o seu Filho para que eu e você, que muitas vezes estamos perdidos, fôssemos achados por Ele. Ele que conhecia Zaqueu, sem talvez ter tido nunca um momento com Zaqueu, chamou o Zaqueu pelo nome e hoje está te chamando pelo nome, meu irmão e minha irmã. E Ele nos chama pelo nome, não para você aderir a um código de conduta, mas para você ser pertencente a Deus. Ele chama eu e você pelo nome para suprir toda a rejeição, toda essa necessidade que nós temos de estar inseridos em algo que seja maior do que a gente mesmo. Ele está aqui nessa manhã nos chamando para preencher todos os vazios que nós estamos inseridos, meus irmãos. Com tantas coisas a confiar,
e até mesmo por causa das confianças que nós depositamos sobre pessoas ou instituições, nós agora nos tornamos desconfiados. O convite do Evangelho nessa manhã para mim e para você é: existe alguém, existe uma pessoa que não vai nos abandonar quando nós erramos. Na verdade, Ele sabia que nós éramos errados. Mesmo assim, Ele nos amou e morreu por nós na cruz do Calvário. Talvez você lida com o sentimento do abandono, com o sentimento do não pertencimento. E nessa manhã, a boa nova do Evangelho para mim e para você é: Deus ama aqueles que são abandonados. E o convite do Evangelho para você e para mim é: pare de desconfiar desse Deus e comece a confiar que realmente não lhe falta amor, não lhe falta aceitação da parte de Deus. Porque você não é aceito e eu também não sou aceito pelo que eu faço para esse Deus me aceitar. Nós somos aceitos porque Ele fez algo em nosso favor para nós sermos aceitos. E eu e você nessa manhã, nós precisamos, obrigado filho, é de fé, meus irmãos. Fé nessa realidade de que Ele nos aceitou. A fé aqui é muito importante deixar claro. Tim Keller ele vai falar sobre isso. A fé que nós estamos falando é a fé salvadora. É crer que Jesus morreu pelos meus pecados e me faz salvo em Cristo Jesus. Essa fé, ela não é uma certeza psicológica, que a gente é convencido, realmente, por A mais B, faz sentido, é favorável, eu me sinto confortável em saber que Deus me ama. Não é sobre uma fé psicológica, uma certeza psicológica. Só que é um ato de vontade que nos leva a descanso. Nos leva a confiar em alguém, tendo a certeza de que jamais Ele vai nos decepcionar. E sabem em quem nós precisamos depositar essa confiança? Em Cristo Jesus. Ele é quem pode mudar essa necessidade de aceitação, essa carência em aceitação, amor, família. Porque o povo de Deus é o povo que confessa essa fé em Cristo Jesus. O convite prático do Evangelho para a gente nesse ponto é: pare de achar que você precisa ser compreendido pelas pessoas. Se volte para Cristo. Desça da árvore depressa. Porque Cristo já te viu quando as pessoas quiseram te evitar. Cristo já te conheceu quando as pessoas não te conhecem pelo nome. Cristo já te chamou quando as pessoas nem sabem quem é você na fila do pão. Confie em Jesus. Confie em Cristo. E viva uma vida leve. Uma vida com a certeza de que você é aceito por quem mais importa. E quem mais importa senão aquele que te formou e te criou. Esse é o convite do Evangelho para nós nessa manhã, meus irmãos. O Evangelho não propõe para nós uma conduta moral elevada, com passos pragmáticos de características de bondade elevada, um ser evoluído. Zaqueu não foi um ser evoluído. O Evangelho nos provoca, meus irmãos, a novidade de vida. E veja bem, novidade de vida quer dizer com novos hábitos, lifestyle ou qualquer coisa do tipo. É a vida eterna invadindo a nossa vida corruptível. É a eternidade, tudo aquilo que é mais precioso, vindo, consumindo tudo aquilo que é traça no nosso coração. Novidade de vida, ainda mais nós estamos no primeiro culto do ano, estamos ainda em clima de ano novo, fazendo projetos, planos, metas para ficar bem esse ano. Novidade de vida, só Cristo pode nos dar. E novidade de vida não é novas condutas, é uma vida de verdade a ser vivida. Nós podemos fazer muitas coisas que são saudáveis, nós podemos fazer muitas coisas que são eticamente corretas, mas somente quem encontra com Jesus e é salvo por Ele é capacitado a viver a vontade de Deus. E novidade de vida está intimamente ligado a parar de fazer aquilo que o seu coração manda
Parar de fazer aquilo que os seus impulsos e os meus impulsos mandam. Parar de ser alguém que está sendo guiado pelas emoções, pelos pensamentos enganados, pelas coisas que nós fabricamos a respeito de nós mesmos e a respeito das pessoas. E começar a abraçar aquilo que Deus pensa sobre nós, aquilo que Deus deseja sobre nós. Porque veja bem, nós somos, meus irmãos, e eu me incluo muito bem nisso, como o pior deles. Nós somos muito fáceis de maquinar coisas a respeito de nós mesmos e das pessoas. Nós elaboramos cenários, nós pensamos. E sabe o que isso é pecado, né? Pensar mal assim é pecado. Elaborar possibilidades de que você está sendo prejudicado. Para com isso, cara. Cristo já fez algo por você. E você não é mais prejudicado. Você não é mais uma vítima dos seus pensamentos e das suas emoções. Você é alguém que é salvo. Para de viver tentando controlar hábitos e mate esses hábitos em Cristo Jesus. E viva a vida que Cristo nos chama para viver. Obedecendo a Deus. Andando segundo a sua lei. Permita que o Evangelho, a realidade de Cristo, destrua o moralismo e as posturas exteriores que o mundo exige de nós, e nós estamos vivendo com temor de homens, temor para ser aceito num lugar e não temor de Deus que já nos aceitou. Nós muitas vezes estamos vivendo para agradar as opiniões humanas, mas Deus está nos chamando para obedecer a sua vontade e fazer como Zaqueu: Senhor, agora eu vou fazer não por boa fama, mas porque o Senhor requer de mim obediência. E a terceira e última coisa que nós precisamos é Deus, aprender nessa manhã, é Deus e não nós. Deus e não nós dá identidade a quem Ele declara que é salvo. Deus e não nós nos dá identidade e declara quem nós somos, e não nós mesmos que dizemos quem nós somos. Pare de achar que a justiça de Deus é falha quando ela é transbordante sobre os fracos. Pare de achar que Deus não sabe o que está fazendo quando eu e você olhamos e nos deparamos com Deus vai agir dessa maneira com aquela pessoa. Veja bem, Ele agiu daquela maneira que está agindo com aquela pessoa, comigo e com você. E comece a perceber a graça de Deus agindo em nosso favor à medida que você o busca. À medida que você se aproxima desse Deus, você entende que realmente os parâmetros de Deus de amor não são condicionados àquilo que muitas vezes nós condicionamos. Quem Deus chama de filho dele não é condicionado àquilo que normalmente nós usamos como parâmetro para chamarmos de filho de Deus. Eu e você, nós precisamos de uma intervenção divina, meus irmãos, para que nós venhamos ser agraciados com a bondade e o favor de Deus sobre nós, para que nós vivamos reconhecendo a sua graça e não como aqueles que se escandalizam quando Deus decide salvar alguém que a gente não gosta. Hebreus capítulo 11, versículo 6, e eu quero terminar esse momento dizendo esse texto. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nessa manhã, meus irmãos, nós precisamos lembrar que nós precisamos confiar em Deus e o seu caráter. E que isso é mais do que suficiente para nós descansarmos no nosso coração, na aceitação de Deus sobre nós. E de que uma vez que o nosso coração está descansado de que nós somos aceitos por Deus, nós não nos escandalizamos com os atos divinos de Deus em salvar quem Ele quer. Afinal, Ele nos salvou. E também nós desfrutamos dos presentes de Deus, já que nós estamos indo até Deus, sabendo que Ele já nos aceitou em seu Filho. Eu queria que você fechasse seus olhos. E você permitisse nessa manhã essa verdade de Deus.
de que Deus te ama, de que Deus te aceita, de que Deus não conhece os mapas dos homens, mas conhece a sua única vontade, guiando, levando ele à salvação. Permita que o amor de Deus invada seu coração nessa manhã nesse sentido. Permita que a graça e a misericórdia de Deus venha nesse momento desfazer as nossas máscaras. E que você e eu nessa manhã seja encontrado por Deus, assim como Zaqueu foi encontrado por Jesus. Talvez o que você precisa é ouvir a voz de Deus falando: vem, eu quero ter comunhão com você hoje. Eu quero sentar na sua mesa, eu quero ouvir as suas dores. Eu quero ver a minha presença mudando a sua conduta. Você não precisa ser nada, porque eu sou o que sou, e isso basta para você. E essa é a verdade do Evangelho para nós essa manhã. Permita que isso norteie o seu coração em direção a Deus agora, enquanto você está aqui. E permita que o seu coração, sendo norteado por isso, faça com que você eleve a sua voz ao Senhor e fale: Deus, eu confio em Ti. Se talvez mesmo assim você fala: cara, é muito difícil confiar nesse Deus, peça fé ao Senhor. Ele nos dá fé, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós somos o que nós somos diante de Deus, não porque nós fizemos algo, mas porque Cristo já fez o que nós precisávamos para ter a aceitação de Deus. Senhor, nessa manhã nós estamos em Sua presença, Deus. Nós agradecemos pela palavra, o sinal da graça de Deus sobre nossa comunidade, e nos lembrar do Seu caráter, Deus. E nos lembrar de que o Senhor é bom. Nos lembrando que nós não somos de nós mesmos, Deus. Nós pertencemos a Ti, Senhor. E nessa manhã eu oro pedindo o Seu favor sobre aqueles corações que se veem perdidos, se veem desconexos da realidade da comunhão dos santos, se veem desconectados da realidade da família de Deus, do pertencentes a Deus. Senhor, eu oro para que o coração desses irmãos sejam abençoados agora, com o Senhor chamando de povo deles. Eu oro para que a fé deles sejam enriquecidas e fortalecidas, Senhor. O coração deles seja agora tomado pela certeza do Senhor que os recebeu em Ti, Deus. E que isso é suficiente para nós. Eu oro pedindo o Seu favor nessa sala, Deus. Que Seu rio de graça corra aqui, Senhor. Que Seu rio de amor corra aqui, Senhor. Que a Sua bondade sobre nós seja lembrada, Senhor. Como uma promessa que o Senhor fez de que a Sua bondade e Sua misericórdia nos seguirão todos os dias enquanto nós vivermos. De que o Senhor nos conhece antes da fundação do mundo e nos chamou para sermos Seus, Senhor. E que hoje nós podemos abrir mão dos nossos ídolos, das nossas necessidades de aceitação, e que nós venhamos viver, Deus, como Seu povo. Como um povo que expressa a Sua glória num mundo caído. Um povo que vive em novidade de vida, a realidade do reino vindouro nessa era, Senhor. Obedecendo o Senhor, cumprindo a Sua vontade,
e vivendo, Deus, descansados, entregues nos seus braços de amor, Senhor. Ó Deus, livra-nos do coração da multidão, Senhor, que duvida do caráter de Deus quando o Senhor é bom, com aqueles que nós não achamos que o Senhor não deveríamos. Livra-nos do coração da multidão, Senhor, que questiona não as pessoas, mas o Senhor como Deus bom e santo. Quando vemos o Senhor agindo em favor daqueles que o Senhor deseja vir agir, quando nós não queremos que o Senhor haja. E ajude-nos, Deus, nos dando o coração de Jesus, que ama os seus irmãos a ponto de dar sua vida, como o Senhor deu sua vida por nós. Em nome do seu Filho Jesus nós oramos.